Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sandra Arnel e este é o seu canal de psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual a outras pessoas. Divulgar o espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Se Não Fosse Assim, Como Seria? Psicografado pela médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho. História do espírito de Joana. Sou Joana. Este foi o nome que recebi na minha última encarnação. Estou há 5 anos no plano espiritual. Eu moro numa colônia onde estudo e trabalho. Ao saber que ia ter esses encontros para abordar o ser de nossas vidas, fiquei curiosa e vim. Reunindo-nos, entendi que não fora somente eu a ter o ser para lamentar. No momento, lastimo menos o meu ser. O fiz mais quando estava encarnada. Eu tentei reparar, mas o ato feito não se pode modificar. Não tenho o que falar de minha infância, a adolescência. Fui sempre pobre, mas não miserável. Meus pais eram trabalhadores, honestos. Criaram-nos, meus irmãos e eu, com muito carinho, embora sempre com dificuldades. Estudamos somente os 4 primeiros anos na escola. Depois, fomos aprender a trabalhar. Fui empregada doméstica aos 14 anos. Gostei do emprego e aprendi a fazer de tudo numa casa de classe média e rica. Estava com 16 anos quando meu pai desencarnou. Mamãe logo após arrumou um companheiro e nós, meus irmãos e eu, não gostamos dele e nos afastamos de casa. Passei a dormir no emprego. Acabamos nos afastando uns dos outros. Meus irmãos se casaram e 2 mudaram de cidade. Viajei com meus patrões que alugaram uma casa numa cidade turística para passar uma temporada. Foi lá que conheci Hélio. Namoramos. Gostamos muito um do outro. E quando minha patroa voltou, eu fiquei com ele. Fomos morar juntos. Arrumei um emprego de faxineira num prédio comercial. Compramos uma casinha. Fiquei grávida e casamos. Hélio era uma boa pessoa. Seus pais tinham desencarnado e, como eu, se afastara da família. Combinamos muito. Nos amávamos. Trabalhando, nós 2 vendemos nossa casa e compramos outra maior. Tive o primeiro filho, um garoto muito bonito, Fernando. Depois de 4 anos, tivemos Letícia. E 1 ano e 8 meses após, nasceu Aline. As crianças iam para a creche para trabalharmos. Nós 2 fazíamos tudo o que era possível para eles. As meninas eram obedientes, comportadas, mas o menino sempre nos deu trabalho. Brigava muito na creche, na escola, batia nas irmãs, maltratava os animais. Preocupávamos-nos e estávamos sempre atentos a ele. Hélio não estava bem de saúde. Consultou médicos, tomava remédios, tinha refluxo,
fazia regime alimentar e também era alérgico. Nosso filho Fernando estava com 15 anos, Letícia com 11 e Aline com 9, quando Hélio sofreu um acidente de trabalho e desencarnou. Sofremos muito, e eu mais ainda. Fernando continuou me preocupando. Ele parou de estudar, não quis trabalhar e tinha amizade com outros garotos como ele. Recebi tudo o que tinha de direito pela desencarnação de Hélio. Melhorei a casa e um sério problema surgiu. Fernando pegava dinheiro escondido. Quando descobri, ele deu desculpas de que pegara para comprar jaqueta, tênis, roupas. Fiquei brava com ele, que me agrediu. Me empurrou e me deu 2 tapas. Escondi isto das meninas. Foi um problema atrás do outro com meu filho. Ele não fazia nada e estava sempre com más companhias. Cometeu alguns delitos e eu fui chamada à delegacia, ao juizado de menores. Não sabia o que fazer. Fernando me roubava. Estava sempre bem vestido. Minhas filhas, não. Pela 5ª vez fui chamada à delegacia e o delegado avisou: Senhora, seu filho logo será maior de idade. Com certeza será preso. E aí descontaremos as vezes que ele não pôde ficar guardado. Preso. Arrepiei-me ao escutar isto. Tentei aconselhá-lo. Ele não me ouvia. Fernando pegava muito do meu dinheiro, o da pensão e do meu ordenado. E com isto penalizava as meninas, que tinham poucas roupas. O fato é que eu não sabia lidar com Fernando e não soube o que fazer. Ele fez aniversário, se tornou adulto e ficou mais comportado por 2 meses. Também porque um dos seus amigos fora assassinado e outro preso. Fernando não se drogava. Às vezes vendia drogas para ter dinheiro. Tornou-se um moço muito bonito. Por mais 3 vezes ele me agrediu. Queria dinheiro. Tínhamos um vizinho, um senhor que morava sozinho, que tinha 76 anos. Ele implicava conosco, ou seja, com Fernando. Uma tarde, estávamos somente Fernando e eu em casa. As meninas estavam na escola. Meu filho queria dinheiro. Eu não tinha, mas ele disse que ia sair com uma garota e precisava de dinheiro. Rindo, ele avisou: Vou pegar do senhor Afonso. Ele tem. Era o nosso vizinho. Pulou o muro, escutei gritos. O senhor Afonso xingava bravo. De repente, fez silêncio. Peguei a escada, encostei-a no muro. Pulei e vi a cena, que me apavorou e até hoje me incomoda e entristece. Fernando estava sentado de cabeça baixa e o senhor Afonso, caído, com um ferimento na cabeça, que sangrava muito. Meu Deus! Foi o que consegui falar. Corri para acudi-lo e Fernando tentou explicar. Mamãe, não mexa nele. O senhor Afonso está morto. Eu não tive culpa. Pedi o dinheiro que não me deu. Lutamos e eu, para não ser morto, bati com este rolo nele. Era um rolo de madeira para abrir massas. Aí, os vizinhos da outra casa, que escutaram barulho, bateram com força na porta, chamando pelo senhor Afonso. Fernando se apavorou e rogou:
Mamãe, por favor, me acode. Ajuda-me. Não o matei por querer. Foi um acidente. Você sabe o que poderá acontecer se aquele delegado me prender. Irá me torturar. Irei sofrer. Fale que foi você. Nisto, o outro vizinho, a mulher e mais 2 pessoas arrombaram a porta e entraram. O homem correu para o senhor Afonso. Colocou a mão em frente ao nariz dele e no pescoço. O que aconteceu? Quiseram saber. Fernando foi quem respondeu. O senhor Afonso pediu pelo muro socorro à minha mãe, que veio ver o que ele precisava. Ela pulou o muro pela escada. O senhor Afonso quis estuprar a mamãe e ela se defendeu. Foi um acidente. Ela me chamou, eu pulei o muro e vi que o senhor Afonso morreu. Foi isto, não é, mamãe? Confirmei com a cabeça. Vocês 2 não saiam daqui, ordenou o vizinho. Fernando me abraçou e repetiu baixinho no meu ouvido o que eu teria de contar. E o fez com mais detalhes. Chegaram juntas a ambulância e a polícia. Constataram que o senhor Afonso estava morto e me prenderam em flagrante. Fernando, cuide de suas irmãs, roguei. Pode deixar, mamãe. Serei o homem da casa. Cuidarei delas. Jure, pedi. Juro, afirmou Fernando. Fui presa, levada para outra cidade, no presídio feminino. Repeti o que havia combinado com meu filho. No começo, fiquei confusa. Passei 15 dias sem notícias. Aí, Fernando pôde me visitar. Contou. Mamãe, vamos continuar contando que a senhora se defendeu. Será legítima defesa. Seu patrão a mandou embora por justa causa. Temos a pensão do papai. As meninas choraram muito, mas estão esperançosas de que você sairá logo. Penso que Letícia e Aline não acreditaram, mas respeitaram sua vontade. Mamãe, não se preocupe, não tenho saído de casa. Faço até o serviço do nosso lar. As 2 estão bem, têm ido à escola. Elas não podem vir visitá-la. São menores. O que ocorreu é que eu fui julgada e tive, para me defender, um advogado que atende gratuitamente e que, infelizmente, não se esforçou na minha defesa. Meu julgamento não demorou, porque naquela época fizeram todos os pendentes. Fui condenada a 15 anos. Os vizinhos testemunharam que o senhor Afonso era uma pessoa séria, que não acreditaram que ele iria me estuprar, que nunca pedia ajuda e que não gostava de Fernando, pois ele o incomodava. Vi meu filho no julgamento e não vi mais minhas filhas. Queria acreditar que os 3 estavam bem. Escrevi para minhas filhas e elas não responderam. Fernando foi me ver depois do julgamento 2 vezes e afirmava que estavam bem. Depois não foi mais. E as últimas cartas foram devolvidas, informando que haviam se mudado. Como sofri ao ficar sem saber deles. Escrevi então para uma ex-colega de trabalho. Éramos amigas. Trocávamos muitos favores. Pedi e implorei para que ela fosse saber o que acontecera com meus filhos. Esperei ansiosa e 15 dias depois recebi a resposta. De fato, a casa em que morava, que era minha, fora vendida e lá moravam outras pessoas. Fernando a vendeu.
Pelo vizinho, minha amiga soube que Fernando estava pelo bairro. Era um vagabundo. Minhas filhas foram para um abrigo de menores e ela não conseguiu saber mais nada. Escrevi agradecendo e pedi, implorei, para ela tentar saber de minhas filhas, procurar Fernando e pedir para ele me escrever. Demorou para eu receber a resposta, mas ela escreveu que sentia muito, mas que não ia procurar pelo Fernando, porque tinha medo. Ele pertencia a um grupo de homens perigosos e que não teve como saber nada mais de minhas filhas. Minha vida no presídio não foi fácil. Ali todas sofriam e tinham suas histórias. No começo, desesperei-me. Estava sempre calada, triste. Fazia o que me era ordenado. Depois, entendi que não era somente eu que sofria. Tentei fazer amizades e fiz. Não arrumei confusão. Ajudei, aconselhei. Foram anos de solidão, agonia por não saber de meus filhos. Eu não sabia onde eles estavam, mas eles sabiam onde eu estava. Eu não entendia porque eles não me escreviam e não iam me visitar. Eu contava os dias, horas, e o tempo passava lentamente. No presídio, escutei muitas histórias que dariam um livro. Por bom comportamento, redução de pena. Depois de 12 anos, obtive minha liberdade. Saí do presídio. Ninguém fora me esperar. Não tive ninguém para avisar. Ao estar na rua, não sabia para onde ir. Recebi 3 vales transportes. Usei um para ir no centro da cidade, depois para o bairro em que morara. E, de fato, na minha casa residia outra família. Tinha também outros vizinhos, mas encontrei 2 pessoas que continuaram morando ali. Uma delas me contou que depois que eu fora condenada, minhas filhas foram para um abrigo. Meu filho vendeu a casa e que ele estava no bairro, mas que não passava por ali. Agradeci. Resolvi procurá-lo. Fernando era conhecido por bocão, depois que começara a andar com más companhias. Ele tinha boca grande e bem desenhada. Era de tarde, quando consegui saber onde ele estava. Era num bar, que passando por uma porta tinha um salão, onde eles se alimentavam. Ao perguntar por ele, a uma moça que ali trabalhava. Ela perguntou quem eu era. Respondi somente que era Joana. Ela me levou até Fernando. Quando ele me viu, assustou-se. Continuou sentado e me recebeu friamente. Mamãe, como saiu? Não era para ficar presa por mais tempo? Minha pena foi reduzida. Respondi. O que está fazendo, meu filho? Por que não respondeu minhas cartas? Onde estão suas irmãs? Sente-se aqui, mamãe. Mostrou uma cadeira à sua frente. Coma, parece estar com fome. Vou contar tudo. Sentei e observei. Estava um pouco magro, cabelos cheios, costeletas e cavanhaque. Nas têmporas, uns fios de cabelos brancos. E continuava muito bonito. Decepcionei-me. Esperava ser abraçada. Estava de fato com fome. Comi. Fernando explicou. Na escola delas, a assistente social concluiu que minhas irmãs não podiam ficar na nossa casa. Foram levadas para um abrigo. Não as vi mais. O abrigo fica do outro lado da cidade. Vou lhe dar o endereço.
Por que vendeu a casa? Como conseguiu? Mamãe, por aqui se consegue tudo. Vendi porque não poderia morar sozinho e precisava de dinheiro. Falsifiquei documentos. Não é bom você ficar aqui por mais tempo. Tenho negócios. Não posso ter a mãezinha por perto. Vou lhe dar um dinheiro. Fique hoje numa pensão e depois se vira. Você nem agradeceu o que eu fiz por você. Lamentei. Mãe é para isso mesmo. Porém, fez porque quis. Mamãe, eu era jovem, não sabia o que fazer. Pedi dinheiro para o senhor Afonso, ele negou, quis me bater. Ele pegou aquele rolo, tomei dele e o atingi. Você já demorou aqui, hein? De fato, tenho algo para fazer. Tome esse dinheiro e, por favor, não volte mais. Saia por ali. Não diga a ninguém que é minha mãe. Até logo. Adeus. Colocou na minha mão um maço de notas de dinheiro. Levantei-me. Segurei-me para não chorar. Saí e não olhei para trás. Na rua, guardei o dinheiro no bolso. Afastei-me. Peguei um ônibus e fui para o centro da cidade. Entrei numa igreja, vazia naquela hora. Orei, contei o dinheiro. Não era muito, mas daria para ir a uma pensão. Saí da igreja, peguei outro ônibus e fui ao local onde trabalhara. Encontrei minha amiga. Ela estava no horário de sair. Nos abraçamos. Vou ajudá-la. Levou-me a um lugar próximo à casa dela, que alugava pequenos cubículos. O local era um galpão, dividido em quartos. Havia 13 repartições. O proprietário morava num deles. Consistia em 2 cômodos, um maior e o outro um banheiro, que tinha vaso sanitário, pia e chuveiro. Estava mobiliado. Uma cama de casal, um roupeiro, uma mesa e 2 cadeiras. Resolvi ficar ali e paguei 1 mês adiantado. Joana, você ficará aqui. O local é bom. Vamos comprar umas roupas de cama e toalhas? Fomos a uma loja, compramos e depois ela me levou na igreja que ela frequentava. Um templo evangélico. Lá conversou com uma mulher e ela me levou a uma sala e me deu muitas coisas. Roupas, cobertor, panelas e alimentos. Este templo ficava a 2 quarteirões de onde eu iria morar. Esta amiga pediu para que, no outro dia, eu fosse fazer faxina para ela. Colocou anúncio no quadro do templo que podiam me contratar para fazer faxina. Voltei para o local onde seria agora o meu lar. Limpei-o bem, arrumei o que comprara e o que ganhara. No outro dia, fui fazer faxina para minha amiga, que me ensinou como deveria fazer. Esforcei-me e tentei fazer bem feito. Cansei o corpo, mas me alimentei bem e recebi pela faxina. Outras faxinas surgiram. Conheci os moradores daquele galpão. Muitos moravam sozinhos. Eram 5 homens, 3 mulheres e 2 casais. Um com 2 crianças. Tinha um vazio. Organizei minhas finanças, separava primeiro o dinheiro para pagar o aluguel, no qual estavam inclusas energia e água. Depois, comprava alimentos. Quando foi possível, comprei colchão e travesseiro. Na segunda semana que ali estava, de ônibus, fui ao abrigo que Fernando me dera o endereço. Elas não estavam lá. Eram adultas. Não quiseram, por mais que eu implorasse,
me dar o endereço delas. Fui embora chateada. Fiz isto por 3 vezes em dias diferentes, na esperança, ao ser atendida por outras pessoas, que me dessem a informação. Consegui juntar dinheiro. Comprei doces, produtos de higiene e fui visitar minhas ex-companheiras no presídio. Fui de ônibus. Senti uma sensação estranha ao entrar no presídio e ser revistada, mas fiquei alegre em revê-las. Conversamos o tempo todo. Escutei de uma delas: Joana, você deve ir ao abrigo e contar o que se passou com você. Chorar, rogar, comovê-las com sua dor de mãe. Foi o que eu fiz. Encontrei uma senhora que me escutou. Comoveu-se com minha história e disse que não podia fazer isto, mas que me ajudaria. Procurou nos arquivos, os encontrou e leu para mim. Ali estava registrada a data de entrada e o porquê. As 2 foram estupradas. Ao escutar isto, senti-me mal. A senhora me socorreu, me deu água e depois café. Peguei as fichas e as li. Estava registrado que a assistente social da escola constatara que minhas filhas foram estupradas e que o juiz determinou que elas fossem levadas para o abrigo e tivessem tratamentos. Mesmo não podendo, Letícia continuou no abrigo depois da idade permitida. Esperou a irmã e saíram as 2 juntas. Ficaram no lar de uma senhora que cuidou delas até que arrumaram emprego e então foram morar juntas. Constava também que a assistente social do abrigo as visitou 6 vezes e afirmou que elas estavam bem. Ali estava o endereço do emprego de Letícia. Agradeci muito à senhora e fui embora. Eu não estava me sentindo bem. Fiquei em casa. No outro dia, fui trabalhar. Mas no dia seguinte, em que saía mais cedo, fui ao endereço que estava marcado, que Letícia trabalhava. Pedi e tive informação. Letícia, que tinha mais um sobrenome, trabalhava ali de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, como auxiliar. Servia café, cuidava da copa e limpava alguns escritórios. Agradeci e fiquei sentada na mureta em frente ao prédio. Dali, via a saída sem ser notada. Às 17h10, vi minha filha sair, conversando com 2 colegas. Meu coração disparou. Ela estava bem, engordara, mas não estava gorda. Passou por mim. Estava trêmula, não tive coragem de abordá-la. Fui embora. Depois de 2 dias, voltei ao prédio e esperei Letícia em frente ao prédio, no horário que ela saía. Desta vez, minha filha saiu sozinha. Chamei por ela. Letícia me olhou como se não soubesse quem poderia ser. Eu tinha, nestes anos, envelhecido. Depois exclamou baixinho: Mãe Joana! Sou eu, minha filha. Abri os braços, mas ela se esquivou. O que quer? Perguntou. Conversar com você, por favor, por Deus. Segurei para não chorar. Letícia se sentou na mureta na que eu esperava sentada. Evitou me olhar e repetiu a pergunta. O que quer, mamãe? Filha, saí da prisão, procurei-as, fiquei sem notícias, queria saber de vocês. Já procurou seu filhinho querido? Deixou-nos por ele. Arrependeu-se? Não esperava revê-la e estou confusa. Quando tudo aconteceu,
e você foi presa, minha vida e a da Aline virou um inferno. Não calculou isto? Fernando deixou-nos até sem comida. Quando foi condenada, ele nos estuprou. Ele, seu filhinho querido, pode calcular o que sofremos? Fernando contou que foi ele quem matou o Sr. Afonso. Você escolheu protegê-lo e nos abandonou. Ficamos como órfãos no abrigo. Sobrevivemos com a caridade alheia. Hoje estamos bem, casamos, temos filhos e para todos, nossas novas famílias, somos órfãs. Não temos mãe. No momento que escolheu nos abandonar, você morreu. Está morta. Entendeu? Letícia chorou. Não consegui falar nada. Ela se levantou e, andando rápido, foi embora. Fiquei ali, sentada por uns 40 minutos, sem conseguir me levantar. Escurecia. Então, peguei o ônibus e voltei para casa. Foi no meu quarto que chorei. Meu Deus, o que fiz? Lamentei. Estava tendo muitas faxinas, principalmente para pessoas que frequentavam o templo evangélico. Passei a ir a cultos e a receber o conforto de uma religião. Ia todos os domingos pela manhã na distribuição de alimentos e roupas. Nunca comprei uma roupa. Ganhava deles. Gostava muito do domingo, porque conversava com as voluntárias, com aqueles que iam pegar doações. Depois limpava o local. Contribuía assim com o templo que me ajudava. Fui por mais 3 vezes visitar minhas ex-companheiras, aquelas com quem me uni pela amizade na prisão. Na última, 2 haviam saído e uma desencarnara por doença. Então, não voltei mais. Esperei 2 meses e voltei a procurar Letícia. Desta vez, quando me viu, despediu-se de suas amigas e se aproximou de mim. Sentamos na mureta. Roguei. Perdão, minha filha. Às vezes, pensamos que estamos fazendo certo e não estamos. Mãe, como eu falei para todos, a família do meu marido, para ele e a família do esposo de Aline, que nós 2 somos órfãs. Ninguém sabe que você está viva e que foi condenada como assassina. Por favor, deixe que continue assim. Você já nos fez sofrer muito. Quero marcar um encontro. Aline, você e eu. Pode ser depois de amanhã? Será neste café, às 17h15. Irei sim. Peguei o endereço. Letícia afastou-se rápido, sem se despedir. No dia marcado, tinha faxina, mas cobrei menos e saí mais cedo. Fui até o café e encontrei as 2 sentadas. Segurei-me para não chorar. Minha vontade era de abraçá-las. Sentei e as olhei. Mãe, disse Letícia, nós 2 gostamos de você ter saído da prisão, mas não a queremos por perto. E aqui estamos para lhe pedir isto. Temos filhos. Não queremos que eles sintam vergonha e sofram com gozações por ter uma avó assassina. Depois, não sabemos de Fernando. Não queremos saber. E o que nos preocupa é ele saber de nós. Queremo-lo longe. Letícia falava com a cabeça baixa. Eu escutei, mas por mais que eu tenha me esforçado, não consegui segurar as lágrimas. Aline me olhava e interrompeu a irmã. Mãe, você pediu perdão. Espero que esteja arrependida e que não queira nos prejudicar. Vamos conversar com calma. Esforcei-me
muito, e consegui dizer: de jeito nenhum quero prejudicá-las. Entendo suas preocupações e juro que não irei falar a ninguém que são minhas filhas. Falei a todos com quem agora convivo que sou sozinha. Não precisa se preocuparem. Procurei-as para saber como estão, por amá-las. Nunca quis prejudicá-las. Mãe, Letícia se expressou sentida. Você sempre preferiu o Fernando. Tirava de nós duas para ele. Sabemos o que fez. Fernando acabou contando que foi ele quem matou o Sr. Afonso. Você o defendeu. Não pensou em nós duas. Deixou-nos. Sofremos. Fernando deixava-nos até sem comida. Pegava todo o dinheiro da pensão. Ele nos estuprou. Não posso falar disto, que tenho vontade de chorar. Desconfiaram na escola. Aline e eu não sabíamos o que fazer. A assistente nos fez contar. Tirou-nos da casa e nos levou para um abrigo. Embora ali tudo fosse comunitário, ficamos bem. Graças a Deus que não nos separaram. Saímos, fomos ficar com uma senhora muito bondosa, com quem até hoje temos amizade. Ela nos orientou, arrumou emprego. Tivemos uma vida social. Namoramos, casamos e temos filhas. Por isso, mãe, te peço para não estragar, não nos prejudicar novamente. Aline, talvez por ser caçula, foi menos agressiva. Me olhou, seus olhos estavam com lágrimas. Mãe, sofremos, escrevemos para você. Fernando depois confessou que não colocou as cartas no correio, porque você não queria escrever para nós. Sofremos também porque nos sentimos desprezadas. Foi pior que se você tivesse morrido. Sentimos-nos abandonadas e preteridas. Porém, não muda nada. O que sofremos está marcado em nós. Entendeu? Sim, entendo. Não consegui falar mais. Bem, penso que podemos confiar e ficar sossegadas. Vamos, Aline. Levantaram-se e saíram. Pedi um café. Aline deixou um pedaço de bolo. Comi, tomei o café para ficar ali mais um pouco e me recompor. Vou contar o desfecho com minhas filhas. 2 meses depois, fui de novo esperar por Letícia. Fiquei sentada somente para revê-la. Ela me viu e se aproximou de mim. Oi, tudo bem? Aline quer falar com você. Pode ir amanhã às 17h15 no mesmo lugar? Confirmei com a cabeça. Combinado. Tchau. Fui ao encontro. Desta vez, as duas estavam mais amigáveis. Conversamos, eu as escutei. Disseram o nome dos genros, dos netos, vi fotos deles. Eram crianças lindas. Mas comentaram de novo o tanto que sofreram e que tinham medo de Fernando. Marcamos novo encontro para um mês depois. Senti que elas queriam ter certeza de que eu não as procuraria em seus lares, ou que comentasse que era a mãe delas. Eu não faria isto. Não fiz. Me amargurava tê-las feito sofrer e por nada as prejudicaria novamente. Neste encontro, Aline comentou que a mulher que fazia faxina para ela deixara de fazer. Ofereci-me para fazer faxina para ela. É o meu trabalho. Faço para você. Prometo. Juro que serei discreta. E não cobro. Aline pensou, me deu o endereço e pediu para chegar às 7h45. Meu marido leva as crianças para a creche e as busca às 17h. Terá de fazer a limpeza neste horário.
Fui e tentei fazer de tudo para ela. Não peguei o dinheiro que deixou. Depois de ter feito várias faxinas para Aline, ia todas as terças-feiras, num dos encontros. Combinamos que uma vez por mês nos encontraríamos no café. Pedi para fazer para Letícia, que permitiu. Eu mudei muito. Os anos na prisão, o sofrimento me envelheceram precocemente. Estava sempre limpa, mas não me arrumava. Aline me contou que um dia Fernando queimou todas as fotos que estavam na casa. Assim, elas não tinham fotos delas pequenas, nem minha ou do pai. Minhas filhas moravam em casas próprias, pequenas, simples, mas confortáveis. Percebi que elas estavam bem. Combinavam com os maridos, que eram boas pessoas, e os filhos eram lindos e sadios. Assim foi meu contato com elas. Nunca as abracei, nem aos meus netos. Foi conversando com os necessitados que encontrei, reconheci uma mulher que morava no meu bairro. Ela não se lembrou de mim e eu não falei quem eu era. Perguntei dos bandidos, ela me disse que um grupo de bandidos brigara com outro, que morreram alguns e que outros foram presos e que por isso o bairro estava mais sossegado. Indaguei quem tinha morrido e quem fora preso. Soube então que Fernando estava preso. No outro dia, no orelhão, com muitas fichas, liguei para o presídio e me informaram que Fernando estava lá, detido. Também disseram dias e horários de visitas. Desliguei agradecendo. Resolvi visitar meu filho. Ao ver Fernando, tive o ímpeto de correr para abraçá-lo, mas não o fiz, porque ele me olhou e comentou: "Você? Pensei que fosse outra pessoa. Por que veio?" Não respondi, mas falei: "Trouxe coisas para você. Como está?" "Como estou? Tá brincando comigo? Estou bem, maravilhoso." "Claro que não. O que trouxe aí?" Abriu a sacola e pegou um chocolate. "Fernando", disse, "soube o que você fez com suas irmãs. Você prometeu cuidar delas. Passei anos presa em seu lugar. Por que fez isto? Se é para dar sermão, pode ir embora. Não gosto de falar do passado. Eu não pedi para me visitar. Mas se quiser me trazer algo, que seja drogas para vender aqui. Não sou viciado e não fumo. Traga coisas que podem me ser úteis. Você poderia pagar um advogado para mim." Meu grupo costumava fazer isto, mas tivemos problemas. "Pague um para mim, um bom advogado. Tenho o endereço de um." "Filho, eu não tenho dinheiro." "O que está fazendo para viver?" "Faxinas", respondi. "Trabalha então em muitas casas?" "É fácil. Roube-as, pegue o dinheiro e pague o advogado, para me tirar daqui." "Não posso fazer isto. Não quero roubar. Sou honesta. Se me descobrem, irei presa. Não sendo ré primária, voltarei para a penitenciária." "Na prisão, não irá trabalhar. Tem comida. Faça isto para mim. Senão, não precisa me visitar mais. Tchau." Virou as costas e foi para o outro lado, segurando a sacola e comendo o chocolate. Eu fui embora arrasada. Em casa, chorei muito. Não ia fazer o que ele me pediu. 2 meses depois, fui visitá-lo de novo. Ele me recebeu friamente. Pegou a sacola e debochou. "Não fez o que eu pedi, não é? Que mãe, hein? Era preferível ser filho de chocadeira. Não falei que se não fizesse o que pedi, não precisava voltar?" "Ah, é a Nica. Oi, querida."
Fernando abraçou uma mulher, me ignorou. Me afastei. A mulher era mais velha que ele. Não era bonita. Concluí que era uma pessoa que Fernando enganava. Fui embora e não voltei mais. Porém, telefonei e assim obtive a informação de que meu filho fora condenado a 15 anos. Eu estava hipertensa e tinha muitas varizes. Pedi para o senhor, dono daqueles pequenos apartamentos, que se eu não me levantasse cedo para ver o que tinha acontecido comigo, e se me encontrasse morta, para avisar no templo. Ele pensava, como todos que me conheciam, que eu era sozinha. A amiga, colega com quem por anos trabalhei junto, que me ajudara quando saí da prisão, mudou de cidade e não nos comunicamos mais. No templo, pedi e estava sempre os lembrando que se eu morresse era para avisar as pessoas para quem eu fazia faxinas. Assim, pensei, Letícia e Aline saberiam que eu falecera. Foi num domingo em que eu estava no templo e as pessoas que receberam as doações estavam saindo e eu ia começar a limpar, quando me senti mal. Caí. As mulheres me socorreram. Fui levada para o hospital, mas já tinha desencarnado. Ao sentir a dor, tive lembranças, imagens rápidas. Eu, quando pequena, casando, tendo filhos, a morte do meu marido, as preocupações com Fernando, o crime, eu na prisão e com as filhas. A dor foi muito forte. Sofri um infarto fulminante. Adormeci. Acordei num posto de socorro e aceitei contente a mudança de plano. Senti que as pessoas do templo me enterraram no cemitério, onde eles tinham um túmulo enorme que era comunitário. Avisaram minhas patroas, pegaram minhas roupas e doaram, e entregaram o apartamento. Escutei e senti minhas filhas irem ao cemitério após 3 dias e levaram flores. Aline, ao depositar as flores, disse: "Estas flores são para você, mamãe. Ainda bem que do nosso modo a aceitamos, como também a perdoamos." Letícia suspirou e expressou: "Não consegui entender, mamãe. Agora acabou. Que ela fique em paz. Ficamos, minha irmã, sem faxineira." Resolvi pensar em mim. Adaptei-me e passei logo a fazer trabalhos. Agora era mais fácil, porque eu não sentia dores. Me sentia sadia. Não quis visitá-los. Quero, oro, sempre para que minhas filhas estejam bem. O filho está preso. Vi por vídeos como um desencarnado vê uma prisão. É bem mais triste. Ali vão ou estão muitos desencarnados. Uns para fazer arruaças, outros querendo se vingar. Outros que ali desencarnaram, julgam-se ainda no corpo físico e continuam presos. E há alguns socorristas que tudo fazem para ajudar. Estes são poucos. Faltam trabalhadores do bem em todos os lugares. E são minorias aqueles que querem trabalhar nestes locais. Oro também, e muito, para Fernando. Por 2 vezes senti que ele se sente sozinho. Ao ser condenado, aquela mulher o abandonou. E às vezes ele pensa em mim e deseja que eu vá visitá-lo e lhe leve mimos. Mas passa logo. Penso que Fernando escolheu a má plantação e com certeza
seu aprendizado será pela dor. Tive um filho problema, mas não deveria ter, por isto, deixado em segundo plano as filhas. Penso que fiz tudo para educar Fernando. Não consegui. Não deveria ter tomado seu lugar, assumido a culpa no lugar dele. Se tivesse deixado Fernando ser punido, não deixaria as filhas. Iria com certeza dar um jeito de pagar um advogado para ele. Talvez, se meu filho tivesse sido preso naquela época e tivesse um castigo, quem sabe teria se tornado uma pessoa melhor. O que fiz por ele não o fez diferente. Penso que piorou e não reconheceu. Não foi grato. Pior, agiu com maldade com as irmãs. Aí é que o meu ser é doloroso. O que eu fiz a elas? Meu Deus, deixei-as e elas sofreram. Como pensei e repensei. Se eu não tivesse feito aquilo, teria ficado com as filhas. Estaria sempre com elas, participado de suas vidas, convivido com os meus netos. Será que teria sido assim? Poderia, mas não foi. Uma coisa é certa: se eu voltasse no tempo, não faria o que fiz. Eu causei muito sofrimento às minhas filhas. Joana.